Seja louvado. Amém. Irmãos, eu já fiz a minha oração por todos vós, mas eu gostaria de fazer uma pequena oração aqui, com referência à leitura da palavra que Deus vai dar de eu ler. Como sempre, pela manhã eu gosto de ler uma passagem para deixar para os irmãos meditarem, irmãos. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nós aqui estamos para te agradecer por mais esse dia de vida, por mais esta oportunidade. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Com poucas palavras, Senhor, queremos apresentar todos os inscritos, todos aqueles que estão enfermos, os que estão em luto. Guarde e protege as nossas casas, as casas dos teus filhos, e guarda nós de todo o mal, Pai eterno, porque somos pequenos e frágeis diante da tua presença. Mas se pedimos, Pai eterno, protege as famílias de todos os irmãos que aqui estão inscritos e daqueles que vão se inscrever também e de todas as famílias a qual cada um de nós representamos. Senhor, guarda-nos, protege-nos, também, Senhor, livra-nos. Também tem uma irmã ali em Florianópolis, Santa Catarina, a irmã Paulina, que tem pedido as nossas orações. Apresentamos ela nas tuas mãos. Os demais irmãos, não vamos citar o nome de todos porque são muitos, Senhor, mas vamos apresentar todos os países aqui da Europa, onde tem irmãos que já nos comunicaram, da Ásia, os países que estão em conflito, Senhor, como também vamos apresentar ali o Japão, onde temos alguns conhecidos, e vamos pedir também pelos Estados Unidos, por todos os países, enfim, Senhor, aqui em Portugal, no Brasil, todos, Senhor, que participam, Pai eterno, desta obra que nós estamos juntos trabalhando para a propagação do Evangelho, que tu possa abençoar, Senhor, que possa dar a cada um uma missão, porque esses vídeos que fazemos não é para aparecer a nossa carne, mas para que o Evangelho do Reino se espalhe, Senhor, porque se cada um de nós espalharmos um trecho daquilo que está sendo falado aqui, com certeza, Senhor, muitos ouvirão a tua santa palavra. Todavia, seja feita a tua vontade e não a nossa. Não é para aparecer a nossa carne, Pai eterno, mas é para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que é bendito em eterno. Amém e amém. Caríssimos irmãos e também irmãs, com licença, irmãos, vou tomar um pouco de água. Por gentileza, me perdoem. Estou um pouco alérgico hoje. Estou aqui na sala do apartamento e vou ler com a ajuda de Deus uma palavra que eu estava aqui em muita comunhão com Deus para me poder explicar essa palavra antes de trazer diante de vós aqui, diante de todos vocês, né? Vou falar um português mais moderno, diante de todos vocês, esse trecho de palavra, esse texto. Eu orei a Deus, pedi a Deus que me iluminasse para mim não errar, irmãos, porque nós somos seres humanos sujeitos a erros. Todavia, nós cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador, a nossa igreja, o nosso Senhor, o nosso Mestre, a nossa graça. Ele, por misericórdia, deu a vida por nós. Então vamos meditar naquilo que vamos ler agora, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel. É um capítulo extenso, irmão, todavia nós não vamos ler talvez todo o capítulo. Vamos ver aqui o que Deus vai nos guiar. 37 de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nele nervos, e sobre vós farei crescer carne, e sobre vós estenderei pele,
e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o Senhor profetizou-me como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que ele se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu a pele sobre eles, por cima deles não havia mas não havia espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre esses mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um grande exército. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós fomos cortados. Somente até aqui, irmãos. Até o versículo 12 já é o suficiente para nós compreendermos a profecia que o Senhor deu a Ezequiel, um profeta de Deus, que Deus havia escolhido, irmãos. Ele estava junto ao rio Quebar, é um rio ali nas proximidades da Babilônia, irmãos, onde existiam ali um grupo de profetas que também estavam ali para cumprir o seu ministério. Cada um tinha ali para aprender a lei. Ali eles aprendiam a lei, irmãos. Eles estudavam a lei. Muitos são contra estudar, mas esses profetas que estavam ali junto ao rio de Quebar, irmãos, que corta a cidade de Babilônia, eles estavam ali para estudar a lei, para saber a respeito da lei, porque eles não tinham a lei toda gravada na mente. Deus poderia gravar a lei na mente deles, mas eles precisavam conhecer a lei, precisavam ter conhecimento da lei. Eles iam profetizar, embora em parte nós conhecemos e também em parte nós profetizamos. Então Ezequiel era um sacerdote, irmãos, era um profeta de Deus, que foi chamado, além de era considerado um sacerdote. Ele era considerado um sacerdote, porém era um profeta de Deus, que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, que ocorreu, como havia sido profetizado por Jeremias, que eles iam ficar 70 anos cativos por Babilônia por causa das suas desobediências, entende, irmãos? Ele exerceu a sua atividade durante o ano 593 a.C. a 571. E ele mesmo, irmãos, foi um que reuniu, vamos dizer assim, como se tivesse fundado uma escola de profetas. Quer dizer, não é que foi uma escola, os irmãos estão entendendo, ele se reunia com os profetas para ensinar a respeito da lei junto ao rio Quebar. Ele tinha mais conhecimento, então ali, como ele aprendeu da lei, ele tinha que ensinar os outros. E hoje muitos são contra a nós estudarmos ou examinarmos as Escrituras, que quer dizer a mesma coisa, não para pregar no sentido estudar uma pregação para pregar a palavra, mas temos que ter conhecimento do que pregamos para que não falamos aquilo que não é concernente àquilo que está escrito. Porque há casos, irmãos, que trazem... A gente pode errar, ninguém está sujeito, irmãos. Nós todos estamos sujeitos a erros. Nós não podemos dizer que nós não erramos. Existem pessoas que têm muito mais conhecimento literal, bíblico. Não é isso que salva. O Senhor Jesus, ele escolheu homens indoutos, indoutos, quer dizer, sem letras, né? Por que não pecadores também? Porque todos somos pecadores, mas ele escolheu aqueles homens e deu a eles a condição ali junto ao mar da Galileia, irmãos, para que eles fossem, e eles foram instruídos. Alguém diz, mas eles não estudaram. Irmão, eles não precisariam estudar mesmo, eles estavam com o maior professor do universo, que é o nosso Salvador Jesus Cristo,
que ensinou tudo para eles. Você pode ver que o Senhor Jesus, enquanto ficou aqui na terra, na forma humana, de um corpo físico humano, ele passou o tempo da sua carreira, da sua vida aqui na terra, da sua vivência aqui na terra, instruindo os seus discípulos, dando instruções, como eles deviam de fazer, como eles deviam de agir, até que o Senhor viu que eles já estavam assim pouco preparados, o Senhor mandou eles em missão. Nós podemos ver que o Senhor mandou eles numa missão dos 70, eles foram de 2 em 2, e quando voltaram ficaram maravilhados, porque o Senhor tinha dado a eles o poder de repreender os espíritos, de curar enfermidades, e eles voltaram contentes, e chegaram ao Senhor alegres, felizes, falou: Senhor, segundo a palavra que tu colocaste na nossa boca, nós vimos milagres, expulsamos os espíritos malignos, estamos alegres. O Senhor olhou para eles e se alegrou em espírito, e disse para eles: alegrai-vos não só por isso, porém vos alegrais muito mais por terdes os vossos nomes escritos no céu. Irmão, irmã, se alegre por ter o teu nome escrito no céu. Muitas das vezes você pensa que você não vê um milagre. Ora, a tua vida é um milagre. Você não percebeu que a tua vida é um milagre? A tua vida é um milagre, o teu andar é um milagre, o teu respirar é um milagre. A alimentação na tua mesa, por mais simples que seja, ela é um milagre. Ah, mas eu trabalho, eu tenho meu recurso, mas é um milagre. Hoje o mundo está sofrendo processos, irmãos, que muitas pessoas, nós vimos aí alguns irmãos falando de algumas nações que estão sofrendo guerras, estão comendo comidas até do lixo, nós escutamos isso. E nós ainda, por misericórdia, não estamos passando por esse procedimento. Então o Senhor está tendo piedade de nós, não sabemos até quando, irmãos, porém, nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelo milagre da nossa vida. Pelo simples fato de você poder encher o teu pulmão e respirar sem ter que passar por esse processo que nós estamos vendo no mundo. Até respirar o oxigênio hoje é um milagre. E tem irmãos que têm a coragem de dizer que eu nunca vi um milagre. E o milagre da vida? E o milagre da paz da tua casa? Ah, mas na minha casa não está em paz. Mas deve ter um milagre de resistência que você está procurando manter o equilíbrio. Irmão, se nós olharmos com os olhos espirituais nesse mundo, nós vamos ver que nós já vimos muito milagre. Muito milagre. Esses dias eu estava orando aqui na cozinha, eu, minha esposa e mais uma outra senhora que estava aqui. E apresentamos uma necessidade, irmãos, e não estava aquele vento, nada. De repente, quando pedimos para o Senhor invadir aqui com o seu anjo, que levantamos da oração, entrou um vento aqui dentro dessa casa tão forte, irmão, que até a pessoa que estava conosco se assustou, falou: meu Deus, o que é isso? Foi uma questão de segundos, irmãos. E olhando com o olho material, aquele que olha, foi uma coincidência. Mas, irmãos, olhando com o olho espiritual, você consegue enxergar e discernir o milagre. Deus visitou a nossa casa. Irmã, Deus sempre está com você. Então não se intimide de conversar com Ele, de contar a Ele as suas fraquezas, as suas imperfeições, os seus pecados, os seus erros, e pedir que Ele te ajude. Porque ainda que você se sinta, vamos dizer assim, como um vale de ossos secos, lembrai-vos que a força e o poder de Deus é capaz de transformar você em um soldado. Quando eu falo soldado, no âmbito tanto masculino como feminino. Transformar você em uma guerreira, em um guerreiro espiritual. Não para lutar entre pessoas humanas, mas para lutar pela fé, para alcançar a vida eterna em Jesus Cristo, que nos deu esta esperança. E lá em Efésios capítulo 6 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que é revestir? Revestir é quando uma coisa já está vestida, mas ela foi revestida. Colocar sobre os nossos vestimentos que cobrimos o nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, a armadura de Deus.
ela não aparece na minha camisa, na minha gravata ou no meu modo de vestir. Eu poderia estar de camiseta, que poderia estar com outro jeito, mas é o meu costume. Isso já não tem nada a ver com crença ou com nada. Isso aqui é um costume que eu tenho, porque já trabalhei muito em empresas de vigilância, ou melhor, em vigilância, e nós éramos em clínica, era obrigado a andar assim. Então, às vezes, quando eu sinto de gravar assim também, é um costume. Não é que se eu gravasse de outra forma eu estaria desagradando a Deus. Isso aí é uma coisa particular. Cada um deve entender isso. Eu não sou nenhum fanático, irmão. Apenas estou pregando a verdade. Aqui diz que formou-se um grande exército depois da profecia de Ezequiel. Deus levou ele a um lugar que havia muitos ossos secos. Ezequiel, um homem que já, irmãos, tinha nele um calibre de experiência, um conhecimento literal também das leis. Ele sabia que Israel estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, mesmo porque ele estava junto ao rio Quebar. Ele profetizou e Jeremias estava em Jerusalém também profetizando, sendo que os dois eram mais ou menos da mesma época. Jeremias havia sido espancado, preso, mas falava as mesmas coisas praticamente que Ezequiel falava contra Israel por motivo da desobediência. Irmãos, nós hoje temos a felicidade, irmãos, de termos um intercessor entre Deus e os homens. Esse intercessor se chama Jesus Cristo. Quando nós desobedecemos alguma coisa, podemos sofrer uma consequência da desobediência. Mas se nós corrermos aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus, implorarmos pela misericórdia do Senhor Jesus, de Deus, o Senhor Jesus pode interceder por nós. Porque diz a palavra que ele subiu ao reino dos céus e está sentado à direita de Deus para interceder. Então hoje nós temos um intercessor, no qual no outro tempo, para interceder pelo homem, tinha que ter o sacerdote aqui na terra, que infelizmente se corrompeu, né, o sacerdócio humano. Isso é claro quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, ele viu uma figueira que estava seca, não tinha fruto. Aquela figueira simbolizava o ministério sacerdotal que já não estava dando fruto. E o Senhor falou: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Aquilo secou, simbolizando que o ministério terreno, sacerdotal, religioso ia secar. Irmãos, não é diferente hoje. Muitos ministérios estão secando. Ninguém mais está conseguindo comer frutos. Ministérios que davam frutos, irmãos. Que se viam milagres, que se viam operações e maravilhas. Eles simplesmente se materializaram, saíram do mundo espiritual para adentrarem no mundo material. É claro que nós temos que obedecer às leis, porém, irmãos, quando alguma coisa confronta com a palavra de Deus, acima de qualquer constituição, de qualquer nação, está a Bíblia Sagrada, irmãos. Alguém pode até discordar, porém é lógico que nós temos que cumprir as leis, mas temos que rever os nossos conceitos espirituais. Não é porque pode surgir uma lei que nós não vamos mais poder nos reunir em lugar nenhum, ou que nós não vamos mais poder cantar, ou não vamos mais poder orar. Nós vamos cumprir essa lei, irmãos? Vocês acham que é justo? Se for assim, então de que adianta nós dizermos que cremos em Jesus Cristo? Nós seríamos falsos a nós mesmos, porque o Senhor Jesus disse: se perseguiram a mim, não hão de perseguir a vós? E nós temos visto isso em várias nações, a cristofobia e tantas coisas que eu já tenho falado em outros vídeos, irmãos. Porém, vocês que estão me ouvindo, prestem atenção. Leem as Escrituras, busquem a Deus em oração. Mas eu não tenho paciência de ficar lendo, irmão. Lê um versículo aleatoriamente, pegue lá
Se você não consegue ler o Velho Testamento, comece do Novo, a Nova Aliança, porque o Velho Testamento é muito importante. Porém, nós estamos vivendo já o Novo Testamento. Então, não menosprezando a lei de Moisés, não menosprezando nada disso. Isso ficou como sombra. É preciso nós ter conhecimento de tudo para quando formos abordados. Porém, para a salvação da nossa alma, basta nós termos o conhecimento do Evangelho de Cristo, que é o suficiente para nós salvarmos. Não estou te desestimulando a ler as Escrituras, porque muitos, por ficarem lendo e não entender, podem criar, irmãos, doutrinas heréticas, falando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, contrariando a própria palavra de Deus, por não ter o discernimento espiritual de compreender aquilo que está escrito. Certo, irmãos? É algo profundo que outro dia, por certo, Deus me dará a graça de explicar para vocês. É uma palavra, parece de um estudo, porém é uma palavra que vai mexer com a tua alma. Ó alma, como tu estás? O Senhor Deus te pergunta, não sou eu. O Senhor Deus me faz de perguntar para você. Você está triste? Ó alma, você está triste? Ó alma, você está abatida? Ó alma, como você está agora? Sente angústia dentro de ti? Está em aflição? Está chorando por alguma perca? Ó alma abatida, lembra-te que você tem um amigo, que se você chorar nos ombros dele, nos braços dele, ele não vai sair falando para todo mundo a tua necessidade. Se você chegar em alguém do ministério ou algum líder religioso e você contar a tua causa, se ele não for uma pessoa idônea, daqui a pouco toda a comunidade onde você se agrega vai ficar sabendo, porque ele vai falar na mesa com os seus filhos, para sua esposa, e às vezes a esposa, não que faça por mal, mas muitas das vezes pede oração por você, e nessa maneira de pedir oração pode pedir por uma pessoa errada, que não tem, vamos dizer assim, um equilíbrio naquilo que ouve, e conta para outra pessoa, aquela pessoa está passando isso, vamos orar, e a outra já não tem o equilíbrio também, já passa para outra, e daqui a pouco a história que você contou para aquele irmão, ou a realidade que você contou para aquele irmão, quando chegar lá na frente, ela está distorcida, e todos estão sabendo, daqui a pouco a causa que você tinha, ela fica desnudada. E diz um provérbio, o negócio de Deus é encobrir, está escrito num provérbio, aqui nas Sagradas Escrituras. O negócio de Deus é encobrir, quer dizer, quando recebo um pedido de oração, que algum irmão ou alguma irmã me conta alguma coisa, até às vezes pesada, eu não fico falando, irmãos, eu vou orar. Eu já tratei causas que eu não posso falar aqui. E se eu fosse falar, a família estaria destruída. Porém, graças a Deus, estão lá no Brasil, firmes na fé. E muitos deles até nem me consideram, porque eu não estou dentro do sistema que eles estão. Mas se Deus não se usasse de misericórdia, deles contar para mim, contasse para outro, eles estariam sem liberdade. No entanto, estão lá servindo a Deus, e aquilo já passou, Deus já teve misericórdia, e eles estão lá felizes. Então, irmão, nós temos que ajudar aqui os ossos que não têm vida. O vento do Espírito Santo, que muitas das vezes, irmãos, nós podemos dizer assim, ao pregar, ao profetizar a palavra, ele vem, nós trazendo esse vento sobre ele, não nós, o Senhor, usando de nós como uma trombeta. Uma trombeta não pode tocar só, alguém tem que soprar nela. Se nós estivermos em condições de sermos usados, não por mérito, mas por misericórdia, e o Senhor achar graça de soprar na boquilha da nossa trombeta, o som que sairá despertará a alma que está no pecado e fará com que aqueles que estão mortos ou que se acham mortos, porque, irmãos, muitos acham assim, a pessoa morreu espiritualmente, vai para o inferno. Não é bem assim, irmãos.
Se nós cremos num Deus que ressuscita, será que o poder dele é limitado? Eu pergunto para os irmãos. Ele não tem poder de ressuscitar a vida espiritual da pessoa ou de transformar. Aqui está claro, Israel estava morto, estava sem vida, só nos ossos. E o Senhor fez com que revivesse. Isso quer dizer, irmãos, há sempre uma esperança. Então, se alguém te condenou, se alguém te acusou, ou se você fez realmente alguma coisa que te denegriu a tua imagem, você tem dois joelhos que você pode falar, não com o fulano nem com o Bertrano, mas fale direto com Deus, através do teu intercessor que se chama Jesus Cristo. Ele vai te ajudar, ele vai te socorrer, porque ele não disse, aqueles que pedirem eu vou jogar fora, ele não disse isso, ele disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei ele fora. E pode ter certeza que há esperança para muitos que estão jogados fora. E muitos que foram jogados fora por denominações, que se suicidaram, que se enforcaram, que se autodestruíram a sua própria vida por causa de uma palavra de um líder religioso, ai daquele que usou essa palavra, irmãos, porque nós não temos o direito de privar ninguém de buscar a Deus. Nós não podemos fazer isso. Não nos compete. A liberdade que quem nos deu foi Cristo. Foi Cristo que nos libertou na cruz, não foi o homem. E não pode tirar uma coisa que não foi Ele que deu. Como é que eu vou tirar um presente de alguém se não foi eu que dei o presente, irmãos? Esta graça que nós chamamos, que se chama Jesus Cristo, a pessoa recebeu, não foi do seu ancião, do seu diácono, do seu pastor, não. Ela recebeu de Cristo. Então só Cristo pode tirar dela. Agora, infelizmente, tem homens que querem se tornar como deuses, tomar o lugar de Deus e julgar segundo as aparências e segundo também as condições econômicas. Mas hoje fica aqui esta palavra: levanta a tua cabeça, irmão e irmã, porque para ti há ainda uma esperança. E você que ainda não creu na palavra de Deus, entra no teu quarto, ore ao Senhor, peça que o Senhor tome conta do teu coração, entrega a tua vida a Ele, creia no verdadeiro Jesus Cristo, não naquele que está ainda na cruz, crucificado, que você vê Ele ali crucificado, mas naquele que já saiu da cruz, que já está no céu e que logo vai voltar para buscar a sua igreja. E você pode ter certeza, você terá surpresa, você não precisará fazer mais nada, só entregar sua vida para Ele. Mas como que eu vou fazer para encontrar uma igreja, um lugar? Você pode ter certeza que você não vai encontrar. Esse Deus vai te encontrar, porque você já buscou a Ele. E Ele mesmo vai colocar no teu caminho a forma correta que você tem que servir a Deus. Aí você vai ver o batismo, você vai ter a condição de entender a palavra de Deus, porque eu não estou aqui para pregar a igreja. Eu estou aqui para pregar Jesus Cristo. E Ele sim tem como te encaminhar no lugar que você deve ir. Esta é a pregação. Ossos que estavam secos, já não digo que estão, que estavam, haja vida e vida com abundância. Deus seja louvado. Amém e amém.